Miguel se destacava por conta da sua docilidade, das suas virtudes também como homem simples. Ele costumava visitar bastante as casas, não só visitava os doentes, não só visitava aqueles que precisavam, e era um homem muito devoto também a Nossa que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de abril para falar sobre a história do servo de Deus Michelangelo Pigotti, também no Brasil conhecido como Miguel Ângelo, não é? Aportuguesando o nome dele. Você que é novo nesse canal, se inscreva, dê um like, né? Curta essa entrevista. Também conheça as nossas redes sociais, temos perfil no Instagram, no Facebook, temos as entrevistas antigas também em formato de podcast, nos principais tocadores de podcast. Para nos ajudar hoje, teremos a presença do Frei Raul Gustavo. Frei, bem-vindo ao Brasil Santos. Peço que o senhor se apresente um pouco, conte um pouco dos trabalhos do Senhor, para que também as pessoas possam conhecer um pouquinho da tua missão. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu sou o Frei Raul Gustavo, sou da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e atualmente eu estou fazendo missão aqui na cidade de Manaus, no Amazonas, né? Na Casa de Formação do ano de Filosofia, mas eu também sou responsável pela implementação do Museu dos Capuchinhos aqui do Amazonas e Roraima. Trabalho também no arquivo da Cúria, daqui da nossa circunscrição, e além de outros trabalhos também de pesquisa de relevância sobre a história cultural dos capuchinhos que atuaram aqui na região norte. E tem as malas lá no fundo, então dá para perceber que o senhor está sempre, não é? Para um lado e para o outro, Sempre... né? Exatamente, a gente sempre está fazendo essas viagens porque aqui no Amazonas é um pouco complicado a questão da locomoção, né? Por conta das distâncias e também como não há muitas estradas, e a locomoção que nós fazemos aqui é através dos rios. Isso é um pouco demorado em alguns casos, em algumas viagens. Então, por exemplo, eu saio de Manaus, eu preciso ir a Benjamin Constant. Se viajarmos de barco, são 7 dias de viagem. Então, aí se for de lancha, já são quase um dia e meio, que já, enfim. Nós temos essas dificuldades relacionadas à missão, mas que não nos desanima, pelo contrário. Ainda a gente acredita ainda mais em levar o evangelho cada vez mais longe. Exato, perfeitamente. Bom, a nossa história, Frei, começa lá no dia 17 de março de 1916, que é a data em que nasce Michelangelo Pigotti, não é? O nosso personagem de Uhum. hoje. Nasce na Itália, né? O que a gente pode saber um pouco Isso. da infância dele, né? O que a gente pode descobrir que é uma vida de tanta simplicidade, de tanta humildade, que às vezes a gente tem até dificuldade para achar tantas referências assim. Mas dessa infância, dessa adolescência, o que a gente pode saber? Como a gente sabe, né, dos frades em geral, eles geralmente entram nos conventos muito jovens antigamente, né? Que o Frei Miguel Ângelo ele ainda vive aquele tempo que a gente fala que é o período pré-conciliar ainda. Ele vive antes do Concílio Vaticano II e exigia de certo modo um outro tipo de educação, como é hoje nos seminários, né? Ou casas de formação, como a gente fala. E o Frei Miguel Ângelo entrou desde jovem no convento e a partir daí ele tem toda a sua educação fundamentada dentro da vida franciscana. Então, quando jovem já, digamos assim, a sua educação primária foi toda particularmente dentro do convento. Então, desde muito jovem, desde muito criança, ele já mostrou essa aptidão em continuar a querer a vida religiosa. Tanto é que ele seguiu com tanto fervor, se tornou sacerdote, se tornou frade mesmo de votos perpétuos, sacerdote, e enfim, ele seguiu toda a sua caminhada. Mas, como já dizia algumas crônicas sobre ele, né? Era um menino muito simples, era um menino realmente muito comportado, mas ao mesmo tempo ele era muito brincalhão, que até hoje se reflete em alguns relatos dele, ele fazia muitas brincadeiras com seus irmãos ainda. Então, ou seja, é aquilo que a gente fala, né? A vida de um santo é uma vida de uma pessoa normal, que tem seus momentos de alegria, seus momentos de tristeza, esses momentos de brincadeira,
isso era muito visível também de ressaltar suas virtudes, que acompanhou até a sua morte, desde a sua infância até a morte. Exatamente. E como o senhor disse, né, ele entra jovem na ordem, né? Naquele tempo, Uhum. os jovens, ali, os adolescentes entravam para terminar a formação escolar, depois entravam propriamente dito no seminário, não é? Das ordens, enfim, das dioceses, e ele também entra com 15 anos, aos 24 é ordenado. Mas já falando da ordem dos capuchinhos, né? Então, dentro da família franciscana, que tem várias ramificações, quem são os freis capuchinhos? Bom, quem são os Freis Capuchinhos, né? Nós somos, como a gente fala, nós fazemos parte da primeira ordem, que são divididas em três. Não sei se os senhores já lhe explicaram, né? Tem uma ordem dos frades menores, ordem dos frades conventuais e a ordem dos frades menores capuchinhos. Nós somos, de certa forma, uma reforma que aconteceu ainda no quinhentismo, que a gente fala no 500 ainda, lá em 1526, 1527, que nós queríamos viver a regra um pouco mais aprofundada do mesmo modo de São Francisco, né? Mas o que seriam realmente os capuchinhos, então? Os capuchinhos, nós temos esse nome, eu não sei se já lhe contaram também, por conta do capuz. Cappuccino quer dizer capuz pequeno, por isso que o nosso capuz é pequeno. Então, ele é diferenciado dos outros também, que tem um capuz mais alongado. E quem deu esse nome para a gente, cappuccino, foi o próprio povo. Quando passava um fradezinho, falava, olha, como se fala, guarda, um cappuccino, como se diz em italiano. E é por isso, nós temos esse nome por causa do povo que nos deu, cappuccino de capuz pequeno. Mas assim, nós carregamos o mesmo carisma de São Francisco, as três ordens, né? Só que com essas ramificações, cada um, de certa forma, tem a sua especificidade, né? Nós temos um caráter, todas elas têm um caráter missionário de evangelização e um caráter também de oração. A nossa vida também, ela requer muito, ela é pautada na vida de oração. Então, isso, na verdade, a gente vê que todas essas três ordens, elas são uma família. Mas por conta de, acredito até mesmo questões históricas mesmo, nós tivemos essas divisões, mas o carisma é o mesmo, que é realmente seguir Jesus Cristo nos passos de São Francisco. Exato, Frei. E aos 30 anos ele chega ao Brasil em 1947 para a missão Isso. aí em Manaus, né? Mas a missão em Manaus, a missão no Amazonas, já tinha começado antes, né? Mais ou menos 40 anos atrás dele chegar aqui. Primeiro com os capuchinhos lombardos, né? E depois com os capuchinhos da Úmbria, né? O que o senhor pode dizer para a Uhum. gente sobre essa missão, né? Dos capuchinhos no Bom, território do Amazonas? inicialmente assim, a gente vê que a Ordem dos Frades Capuchinhos, ele segue aquele primeiro programa, né, que é a propaganda FIDE, que era levar a fé a lugares mais distantes, né? E foi confiado aos franciscanos. Antes dos capuchinhos, tanto lombardos como da Úmbria, já existiam os franciscanos menores, que atuavam na missão aqui em Manaus e também no Alto Solimões. Na verdade, até mesmo, e eles ficaram aqui por um breve, curto período de tempo. E logo depois que vieram os capuchinhos lombardos, também ficaram um pouco tempo mesmo. Nós chegamos em Manaus em 1909. Os capuchinhos lombardos chegaram em 1906. E os franciscanos chegaram ainda já no final do século XIX, e eles tanto é que construíram a igreja de São Sebastião, que é uma das igrejas mais antigas aqui, fundada em 1888. Mas antes disso, já em 1826, 1827, já conta a presença desses franciscanos aqui, atuando na missão no Alto Solimões, que é uma região amazônica e, digamos assim, de difícil acesso até. O único acesso que nós temos é por rio e por avião, e não existe estrada. Então, inicialmente, a missão da nossa parte dos capuchinhos, eu posso dizer que, como toda missão, é muito desafiadora. Através das crônicas, através dos relatos, é, é uma coisa que a gente toda vez retoma também as nossas histórias, que realmente eles vieram para a missão sabendo que não iam voltar.
Então, ou seja, é uma missão que vai exigir um sacrifício pela fé, pela palavra de Cristo mesmo. E a gente vê que já são os anunciados. A gente fala que poderia até dizer que são um martírio branco, né? É um martírio em nome de Cristo, mas que não é um derramamento de sangue, que a gente vê que simplesmente são exemplos de vida e santidade. E a gente tem os relatos dos frades, né? Que chegaram em Manaus não sabendo falar direito o português e tiveram dificuldade não só do idioma, mas também da alimentação, principalmente o clima, que era tão fatal, e até hoje a gente ainda continua sendo forte o clima daqui da região amazônica, e depois agravou por um outro motivo também, são as doenças tropicais. E logo que os frades chegaram aqui, nós já tivemos assim, já 2 mortes. E isso, de certa forma, chega com tanto pesar para os frades, tanto que estão aqui fazendo missão, e também dos frades que estão também na Itália. Poxa, que nem a gente tem um relato, né? A gente parece que está mandando os nossos frades para morrer. Mas não, os frades se ofereceram, mesmo sabendo que as possibilidades disso aconteceram muitas, e de certa forma aconteceu. Mas isso não desanimou a missão, pelo contrário, a missão cresceu ainda mais. E ela não ficou só encerrada, digamos assim, na cidade de Manaus e muito menos no Alto Limões, ela se expandiu para outros locais, principalmente a gente fala no quesito da evangelização dessas comunidades ribeirinhas. E uma coisa interessante, como falam alguns historiadores e até alguns antropólogos, qual foi a diferença da nossa na região amazônica? A nossa diferença também a gente fala bem assim, que não era de contra a cultura, mas saber preservar a cultura do outro, mas também levar a mensagem do evangelho para essa cultura. Uma coisa muito bem clara, por exemplo, Frei Fidelis. Frei Fidelis de Aviano, ele era um grande missionário e um grande pesquisador também das culturas. E mesmo assim, ele não veio com a intenção de destruir nem de acabar, mas de somar. Isso foi muito interessante também da nossa presença, que até hoje é fundamental até mesmo para a questão do desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento educacional e principalmente no âmbito da fé, onde a gente via em determinadas comunidades ainda um sentido de desesperança, a gente trouxemos o sentido da esperança. Trazemos um sentido que, na verdade, Deus olha por nós, cuida por nós. E é isso que eu acho que é marcante na nossa história. Os capuchinhos vieram para evangelizar e para somar também com as comunidades que já existiam aqui. E é por isso que até hoje, digamos assim, o trabalho que a gente tem ainda continua sendo desafiador, mas a gente vê que rendeu bons frutos. Tanto é que nós temos uma frase bem assim, logo depois que fizeram uma pergunta para o Frei Domingo de Gualda Tadinho, né? E o que que você espera realmente o que que você espera da missão e o que você espera de tudo? E ele simplesmente falou bem assim, olha, a gente ficou e a gente vai continuar aqui ainda quando Deus quiser. E a gente realmente ficou aqui ainda. E esse é um trabalho muito belo e eu tenho entusiasmo de dizer realmente, né, que levar o Santo Evangelho aos outros lugares e demonstrar também, mostrar o nosso testemunho que realmente não só a vida religiosa, mas como um bom cristão também, ela dá muitos frutos para a questão espiritual, mas também para a sociedade. Sim, é de fato muito bonito, não é? Mas também muito sacrificante, como você falou em relação à missão, não é? Não é nada fácil estar aí no Amazonas. Mas também tem algumas curiosidades dessa história, que na igreja de São Sebastião, né, que é um dos pontos de referências, né, da missão. Aliás, a igreja de São Sebastião, que é uma das mais bonitas, talvez, que eu já tenha visto. Nunca fui a Manaus, mas enfim, pelas imagens da internet dá para perceber que ela é belíssima, inclusive Uhum. é patrimônio tombado, né? Foi lá em 88 patrimônio tombado, né? Era a igreja que frequentava, agora venerável, né, Serafina Tinto, lá na década de 20, na década de 30. O Frei Miguel Ângelo chegou depois, né, em 1947, mas ainda que não exista um relato, né, específico dizendo que os dois se encontraram, mas pode ser que eles tenham se encontrado em algum momento da vida, porque mesmo ela
entrando para as literaturas do sangue de Cristo, ela manteve ali a vida dela em Manaus, as referências dela ali em Manaus, então pode ser que eles se encontraram. Então, os santos sempre se encontram, né? Então, é bonito ver que, mesmo num lugar com tantas dificuldades de acesso, tantas dificuldades de estrutura, né? Nesse sentido de como chegar aos lugares, etc., a santidade também nasce, cresce e avança, não é? E avançam os trabalhos, né? O Frei Miguel Ângelo também foi pároco, não é? Coadjuntor em Manaus, em Teresópolis, em Porto Velho, né? Chegou a Isso. todos esses estados. Você falou um pouco já das virtudes, né? As virtudes ele conservou para a vida inteira e o descreviam como alguém sempre muito afável, né? Nesse sentido de não ser uma pessoa que colocava um peso sobre as outras, né? Mesmo na hora das confissões, né? Era uma pessoa que jamais tinha uma palavra dura em relação a alguém que estava buscando o sacramento da confissão, num período que não era fácil, porque, como você já falou, é um período antes do Vaticano II. A Igreja se estrutura de uma maneira diferente e, portanto, era uma maneira também muito mais, digamos assim, moralista, né, doutrinária, nesse sentido de tá certo, tá errado, não é? Vai para o céu, não vai para o céu. E ele tem um olhar muito misericordioso para as pessoas, né? Já vivendo quase que o Sim, sim. único do Vaticano II, né? Também tinha uma disponibilidade grande em relação aos estudos, trabalhou junto com os termos. Então, o que a gente pode destacar dos trabalhos dele, né? Aí em Manaus, também nas missões outras que ele fez, o que ele andou fazendo por aí? É engraçado, você fez um comentário recente sobre a questão desse tempo, né, da questão que realmente a igreja ela tinha um outro tipo de visão e por isso que o Concílio Vaticano II ele surge de certa forma para abrir a luz realmente, né, que nem falava, abrir as janelas para poder deixar a luz entrar do Espírito Santo. E entre os nossos frades, em especial o Frei Miguel Ângelo, a gente fala que ele já era um homem muito à frente do seu tempo, né? Na relação do que a gente fala sobre a misericórdia. O que é interessante destacar nele é a questão mesmo da sua alegria e principalmente na questão, como é que a gente fala? Ele era um interventor da paz. Por exemplo, de acordo com os nossos relatos dos nossos confrades, que ainda nós estamos, de certa forma, fazendo uma releitura e uma busca novamente daquelas pessoas que o conheceram, né? E o das cartas que nós temos também dele, fala bem assim, que o Frei Miguel Ângelo era sempre levado para tentar resolver alguns conflitos. Um dos conflitos que nós temos, por exemplo, foi a questão de algumas paróquias, de alguns problemas que nós tivemos com a diocese naquele tempo, e o Frei Miguel sempre era, de certa forma, aquele que conseguia apaziguar e também, de certa forma, abrir a visão dos frades sobre a questão dos bens, né? E isso daí é uma virtude realmente inegável, que a maioria dos nossos frades, de um jeito italiano, um tanto, posso dizer, um tanto forte, mas o Frei Miguel se destacava por conta da sua docilidade. E não era só isso também, a sua docilidade, mas as suas virtudes também, como homem simples, mesmo sendo pároco, mesmo sendo religioso, ele costumava visitar bastante as casas, mas não só ali da redondeza de São Sebastião, mas em alguns lugares também afastados da cidade. Não só visitava os doentes, não só visitava aqueles que precisavam, também era era um homem muito devoto também a Nossa Senhora. E ele espalhou essa devoção tão grande aqui na cidade que até hoje nós temos esses grupos ainda de oração. As mães que oram, os grupos marianos. Eu tinha conhecido uma senhora que ela já faleceu, se não me engano, eu acho que este ano ainda, e ela disse que conheceu o Frei Miguel e ela fazia parte também, a família dela fazia parte, ela via com uma, uma criancinha ainda dos grupos de oração e ela participava também e ainda mantém vivo este grupo. E esse grupo se mantém vivo até hoje. Ela já morreu, essa senhora, mas esse grupo de oração
ainda continua vivo. Então, qual é, digamos assim, um dos maiores milagres do Frei Miguel Ângelo que a gente fala? Realmente é a crescida dos grupos, a devoção à Nossa Senhora, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que até hoje se mantém muito forte aqui na cidade. E é por conta dele, por conta também dessa propagação da fé entre os moradores daqui da cidade de Manaus e também no interior do Amazonas. E é o que a gente fala, né? Aquela sempre a frase que São Francisco falava: se necessário, utilize palavras. E ele não precisava usar muitas palavras porque ele fazia da vida dele como um exemplo também de uma vida virtuosa. E isso que é o belo também. E até hoje a gente pode dizer qual foi o grande fruto, qual foi o grande milagre do Miguel Ângelo? São através dos grupos de orações que até hoje se mantém forte Mariana aqui na cidade. E uma vida tão entregue aos outros, tão entregue a Deus, também foi uma vida que durou muito, porque ele viveu 79 anos, né, num solo que não é nada fácil, como você falou, das doenças tropicais, né, a malária e tantas doenças aí, tantos insetos que tem pela região amazônica. E se não é fácil para quem nasceu, viveu, cresceu no Amazonas, imagina para quem vem de fora, não é? Mesmo assim, ele resistiu 79 anos, sempre em missão, sempre trabalhando, até que no dia 7 de abril de 95, não é, falece. Então, como você falou, a memória dele ainda está muito viva na vida do povo, né? Porque nós estamos falando de alguém que faleceu 29 anos atrás e muitas das pessoas que estão aí envolvidas na fé, nos grupos que levam a evangelização em frente, possivelmente conviveram, né? Então, da vida, não é? Agora que a gente conhece a vida, a história de Frei Miguel Ângelo, o que que a gente pode tirar como exemplo para a nossa vida? Como nós podemos alcançar a santidade através da vida, do testemunho, do exemplo do Frei Miguel Ângelo? O que a gente fala bem assim, né? Para ser um bom religioso, como a gente fala, a gente precisa ser feliz também. E ele demonstrava isso, demonstrando que ele era um bom religioso porque ele era alegre e era feliz por conta disso. E não só isso, também, como eu já tinha mencionado, né, as suas virtudes, como elas são bem demonstradas no seu dia a dia, na simplicidade, na humildade e principalmente na oração. Então, dos relatos dos frades que contam, a gente falava, Frei Miguel realmente é o homem que ora, é o homem que realmente queria estar próximo do Santíssimo Sacramento, era um homem simplesmente muito devoto de Nossa Senhora, e ele não precisava falar muita coisa, era só olhar para ele e ver realmente essa maneira mística, essa maneira especial. E qual é a mensagem principal que ele deixa para nós? Essa vida de simplicidade. Na simplicidade nós encontramos a riqueza com Deus. Na simplicidade, nós encontramos o próximo e conseguimos enxergar também o próprio Cristo no próximo. Isso que é o mais belo também, digamos assim, é o exemplo que é a máxima. É você também enxergar o próximo como seu irmão e também ver o próprio Cristo nele. E ele conseguiu fazer isso. E até hoje nós tentamos ver também o nosso próximo, apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mas também enxergar o próprio Cristo no outro. E era esse também o maior, digamos assim, o principal exemplo. E ele era, digamos assim, ele se deixava confiar por Deus. Se deixava confiar também na intercessão de Nossa Senhora. Tanto é que a maioria talvez das conversas dos milagres que são atribuídos a ele também era uma intercessão de Nossa Senhora. Ele pedia para Nossa Senhora, para que Nossa Senhora também falasse lá com seu filho para também interceder. Então são relatos bonitos que hoje em dia eu vejo que talvez é necessário nós retomarmos também essa causa da beatificação, continuarmos também a investigar ainda mais a sua vida, e tem tanta coisa bonita dele que ela não só se encerra em um pequeno laudo, mas pelo contrário, em várias páginas de relatos, de documentos, que agora a gente precisa reaver e mostrar também para o povo manauara que tanto lembra dele ainda. E eu acho que é isso, né? É o exemplo da virtude da simplicidade que podemos também encontrar o próprio Cristo. Sim.
exatamente. E uma pergunta bem particular, Frei, para você, Uhum. como estar em missão num solo que um santo esteve em missão, né? E claro, tiveram tantos santos certamente daqueles que não chegaram à causa de beatificação, mas que também são os santos da porta ao lado, como diz o Papa Francisco, né? Para você particularmente, como é estar num território onde tantas pessoas deram a vida, se entregaram pela fé, pelo amor a Deus e aos irmãos? Primeiro momento, a gente vê uma questão de grande responsabilidade, né? Primeiro, é corresponder esse chamado, porque a gente fala bem assim, o chamado é quando acontece, quem chama realmente de fato é Deus. E quando a gente se depara com as histórias dos frades, nossos confrades que deram a vida pela missão, a gente fala que a gente sente um orgulho, mas não é aquele orgulho vaidoso, mas um orgulho em saber realmente daquelas pessoas que estiveram aqui e morreram por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do povo. E para mim, eu vejo, como eu falei para você, é uma grande responsabilidade, também um grande incentivo para a nossa caminhada também vocacional, para a nossa caminhada também como religioso, e que a gente também consiga ainda propagar ainda mais esse carisma, não o carisma franciscano capuchinho, mas realmente a fé católica, não só na cidade de Manaus, mas em outros lugares também aonde estamos presentes. E é isso que é bonito, né, da nossa igreja, com tantos diversos carismas, mas simplesmente fundamentada na fé em Cristo Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, né? Saber levar o evangelho a toda criatura, saber também levar o evangelho de uma forma carinhosa e amorosa, mas ao mesmo tempo autêntica. E eu acho que esse é o grande desafio da nossa missão também, em ficar e continuar com a missão. Sim. E um pouco mais de 100 anos depois, né, dessa missão aí em Manaus, dos freis capuchinhos, quais são os desafios hoje? Né? Porque imagino que naquela época os desafios eram muito particulares, né? Mas Uhum. hoje, ainda que os rios continuem os mesmos, né, e chegar em certos lugares demore quase que o mesmo tempo, mas imagino que os desafios sejam outros, né, porque também a própria cidade de Manaus se estruturou mais ao longo desses 100 anos, né? A cidade está muito mais densa, populosa, em termos de população. Quais são os desafios hoje da missão aí em Manaus e na região amazônica? É engraçado porque este ano nós estamos no ano missionário, né? Não sei se eu falei para o senhor. E este ano nós estamos completando 115 anos de missão dos capuchinhos aqui na região amazônica. E realmente nós nos fazemos essa pergunta: quais são os desafios da missão hoje? E o que eu deparo, eu, como frade, um capuchinho, pesquisador também, eu vejo muito relacionado com a questão dos tempos modernos, né, da questão da modernidade. Eu vejo num sentido muito mais, não no desafio mais geográfico. O homem, com sua ciência, com todo o seu conhecimento, conseguiu, de certa forma, vencer alguns aspectos, essas barreiras da distância, mas o que eu vejo agora é um distanciamento mais interpessoal e um distanciamento espiritual. O nosso maior desafio agora é uma luta, de certa forma, contra a modernidade, contra, de certa forma, o individualismo crescente também, do que realmente o mundo nos oferece. O mundo oferece, de certa forma, uma sedução muito fácil relacionada às coisas, à materialização, à busca, de certa forma, pelo prazer muito mais forte do que antes. E a nossa luta, na verdade, é uma luta mais espiritual agora hoje em dia. Uma luta também contra a violência e as desigualdades, que realmente ainda continuam sendo muito latentes. A desigualdade, a inserção da tecnologia de forma exacerbada na vida dos jovens, e a gente vê bem assim, olha, a gente pede muita oração para a nossa missão, a gente realmente roga aos anjos e os santos também para nos dar força, porque eu vejo que cada tempo tem o seu desafio, e nós estamos vivendo um outro desafio também. E acredito que haverá outros desafios. Possa ser que podemos superar ou não, mas neste momento enfrentamos esse desafio, né? Talvez, como a gente fala, são tempos de desesperança e a vida religiosa e a Igreja Católica surge de certa forma como uma esperança nesses tempos de desesperança. E eu acho que esse é o nosso desafio,
é realmente trazer novamente a esperança. Sim. Viver a fé com alegria, né? Como Com você disse. certeza. Agora, para que a gente possa também contribuir para essa causa de beatificação e canonização, que a gente quer que esteja retomada, não é, levada à frente, ainda com todas as dificuldades, mas para que a gente possa contribuir também com essa causa, eu peço para que você faça oração pela beatificação e canonização do Frei Michelangelo Pigotti. Uhum. Pode conduzir para a gente. Então vamos lá, nós queremos pedir essa intercessão ao nosso Frei Miguel Ângelo, que possamos elevar os nossos corações em gratidão e referência ao Frei Servo de Deus, Frei Miguel Ângelo, cuja vida foi dedicada ao serviço aos mais necessitados e à propagação da fé e do amor em Cristo. Que sua jornada nos ilumine e inspire a seguir os seus passos de humildade, compaixão e dedicação ao próximo, e que sua intercessão junto a Deus nos conceda força, paz e vitória em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Frei Raul, muito obrigado por essa entrevista, que não foi nada fácil de marcar. Como você disse, a missão é árdua, né? Mas finalmente conseguimos. Agradecemos muito a disponibilidade, a alegria demonstrada nessa entrevista, e que tanto o projeto do museu quanto o projeto de retomar a causa do Frei Michelangelo possam ter bom êxito, não é? E que vocês possam aí preservar a memória, não é? E continuar a missão, respeitando aqueles que já passaram por aí, que já deram a sua contribuição nessa missão tão árdua, mas tão bonita. Sim, sim. Então eu quero também fazer os agradecimentos também, por de certa forma também ser uma propaganda da fé para todos nós, né? E também nos inspirar ainda mais através das virtudes dos nossos santos dentro da nossa igreja, né? A crescer ainda mais no coração dos jovens de todo mundo. Então eu agradeço imensamente também pela entrevista e também pela ajuda, né? Para as pessoas conhecerem melhor ainda mais os nossos santos que habitaram no solo brasileiro. E a vocês que acompanharam essa entrevista, obrigado por acompanhar até aqui. Se inscrevam, curtam essa entrevista, compartilhem com quem vocês acham que essa entrevista pode inspirar também na vida cristã, na vida de santidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.